Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8. Aleluia. Versículo 31. Todos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Cláudia, sua mãe está melhor? Vamos orar por ela, tá bom? Em nome de Jesus. Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, eu acho que ele deve ter ficado incomodado algumas noites sem dormir para escrever esse texto de Romanos aqui. As muitas revelações que Deus dava a ele, o fez escrever isso aqui. Mas dentro desse texto, do versículo 31 até o 39, é um texto que começa com perguntas, interrogações. O apóstolo Paulo faz várias perguntas. Imagino que ele devia estar conversando ali com Lucas, né? Com alguns discípulos que estavam presos com ele, com as pessoas que estavam ali com ele. E Paulo começou a perguntar para os caras: ei, quem pode te condenar? Ei, porque as muitas questões das igrejas chegavam até Paulo, irmão. Presta atenção. As muitas questões que aconteciam em todas as igrejas da Ásia Menor e daquela região ali, chegavam até Paulo com muitas perguntas. E Paulo respondia a eles com perguntas também. Então eu separei 5 perguntas aqui para nós que o Espírito Santo quer fazer para você hoje.
E o Espírito Santo quer saber se você consegue responder essas 5 perguntas. E as 5 perguntas estão no texto. E Deus quer saber se você consegue responder. A primeira pergunta que Deus quer fazer para você, através do Espírito Santo, é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Paulo tivesse perguntado diferente, ele teria perguntado da seguinte maneira: quem será contra nós? Veja, ele começa a dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se ele encurta a pergunta e fala assim para os discípulos: quem será contra nós? Quem é contra você? Quem é contra você? Pergunta para o teu irmão: quem é contra você? Se ele tivesse perguntado para os discípulos assim: quem é contra nós? Ele teria recebido um monte de resposta. O pecado é contra nós. O mundo é contra nós. A carne, os demônios, a morte, a calamidade, as dificuldades financeiras, as dificuldades emocionais, as crises internas, as crises externas. Paulo falou isso, né? Ele tinha crises internas e crises internas. São tantas coisas que são contra nós que são possíveis de enumerar. Existe alguma possibilidade de estarmos à mercê dessas coisas, sendo que Deus nos guarda? Há a possibilidade de alguma dessas coisas que eu citei aqui: o pecado, o mundo, a carne, os demônios, a calamidade, as dificuldades financeiras, os problemas emocionais. Existe alguma possibilidade de alguma dessas coisas te dominar se Deus está com você? Sim ou não? Não. Se Deus está com você, não há possibilidade de nenhuma dessas circunstâncias te dominarem, te destruírem. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão preocupados com o quê? Se Deus é por nós, irmão, pode todo mundo se levantar contra nós. Estamos tranquilos. Se acabar aqui, lá na eternidade vai continuar. Paulo está dizendo: se você está andando com Deus, na direção de Deus, fazendo as coisas de Deus, não há a mínima possibilidade das coisas que te rodeiam te destruir. A única coisa que pode te destruir são as atitudes inconsequentes que você toma sem ouvir Deus. Aí você fala: Deus é comigo, como é que essas coisas estão acontecendo? Você tomou uma atitude inconsequente, então você vai colher aquilo que você plantou. Agora, se você anda na direção de Deus, Deus vai te guardar. Paulo tinha convicção que Deus o estava guardando. Por isso que ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu imagino Davi diante de Golias dizendo: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Esse cara não está desafiando qualquer exército. Ele está desafiando o exército do Deus vivo. O exército do Deus vivo. Não é qualquer um que ele está desafiando. Quando tomamos alguma atitude inconsequente e fazemos algumas coisas que desagradam a Deus, aí sabe o que vai acontecer? Deus vai resistir a nós. A pergunta que eu quero fazer para você é: Deus pode resistir a você? Pergunta para o teu irmão: Deus pode resistir a você? Pode. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Porque Deus resiste ao soberbo, contudo, concede graça
aos humildes. Sabe quando você é soberbo? Quando você não confia em Deus. Quando você confia em você. Quando você confia nas suas mãos. Quando você confia no seu taco. Você não confia em Deus. Irmãos, eu saí sexta-feira, eu confesso a vocês. Quando nós chegamos no Hospital do Pari, eu tinha convicção que nós íamos chegar lá e ia dar tudo certo. Quando chegamos lá, que falou assim, está fechado o centro cirúrgico. Eu falei, Deus, e agora? Está nas tuas mãos. O Senhor vai nos conduzir para o lugar onde temos que ir. Voltar para casa com a minha filha, eu não vou. O Senhor vai fazer o que é melhor. Escute, irmão, e quando a Bíblia fala aqui sobre soberba, ela não está falando sobre soberba de homem para homem, mas ela está falando de soberba de homem para com Deus. Porque você resiste a Deus, você é soberbo com Deus, você diz que você não precisa de Deus, você diz que a sua vida é suficiente, você diz que o que você tem, não, eu consigo tudo com a minha força, com o meu braço, eu sou inteligente, Deus é comigo. Aí quando o sapato aperta, você vai pedir socorro para Deus, Deus vai resistir a você, porque a tua soberba faz com que Deus resista a você. Mas todas as vezes que você reconhece a sua pequenez e se humilha diante de Deus, a Bíblia diz que Ele dá graça para os que se humilham. Deus vai olhar do céu e vai falar, meu servo está se humilhando, então eu vou dar graça a ele, eu vou conceder o que ele está me pedindo, eu vou abençoar a vida dele, ninguém vai poder contra ele, porque eu vou pular na frente dele e vou defendê-lo nessa situação. Está entendendo? O que nós precisamos entender é, precisamos parar de ser soberbo e achar que somos os tais, que Deus é por mim, Deus é comigo, e fica rotando, aí Deus vai te barrar. Aí quando você, meu Deus, não, você não falou que você era bom? Se vira agora. Meu pai fazia comigo. Minha mãe catava nós de pau no banheiro. Minha mãe colocava os 3 no banheiro para tomar banho. Cantava os 3 peladão no banheiro, ela estava com a varinha. Ai, pai! Meu pai falava, o quê? Vocês não são bonzão? Se vira agora com a sua mãe. Mesma coisa você, orgulhosão, narizão empinado. Aí Deus vem. Aí você, meu Deus, socorro. Não, você não é bom? Resolve seu problema sozinho. Eu estou com o teu irmão, falei. Deus está resistindo a você? Não é abandonando a Deus que nós vamos conseguir as coisas. Não é nos dedicando a tantas coisas e não a Deus. Primeiro, precisa dedicar-se a Deus. Olhar para Deus, confiar em Deus. A segunda pergunta que eu tiro do texto é o seguinte. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui. No Romanos capítulo 8, no versículo 31, ele começa com uma indagação. É ou não é? Que diremos, pois, dessas coisas? Que diremos, pois, dessas coisas? Vamos voltar um pouquinho. O versículo 18, Paulo começa a falar sobre os sofrimentos do presente e a glória do porvir. E ele começa a falar sobre o sofrimento que nós haveríamos de passar, mas que todo esse sofrimento seria coroado com glória. E aí ele continua falando, e aí ele vem, que diremos, pois, dessas coisas? Presta atenção. A condição, muitas vezes, é que falta de entendimento da palavra. Nos fazem
ficar cegos diante daquilo que Deus quer nos responder. Olha o que diz o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? O propósito é que você dê frutos. O propósito, Adriana, é que você testemunhe do poder de Deus. O propósito é que você fale daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas você tem vivido algo de Deus, mas não tem falado do que Deus tem feito na sua vida. Você está vivendo uma vida dupla na igreja. Você na igreja levanta a mão, chora. Você na igreja levanta a mão, ora. Mas quando sai da igreja, você coopera para o bem deles, não para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ou amam o mundo? Amam a? Quem você tem amado? A Deus ou o seu trabalho? A Deus ou o seu joguinho de futebol? A Deus ou a cachaça? A Deus ou tantas outras coisas? Quem tem sido o primeiro na sua vida? Quem tem sido o alvo da sua vida? Não adianta, irmão, você falar Deus é por mim. Não, irmão, se você não se encaixar aqui no versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama mais outras coisas do que a Deus, escute, Deus vai resistir a você. Larga essa vida dupla que você está vivendo. Você pensa que Deus não está te vendo? Hã? Olhe para mim. Você pode eu? Você pode esconder de mim. Você pode se esconder do teu pai, da tua mãe, do teu tio. Mas de Deus não. Deus está vendo. Ah, Jesus, é mesmo, é. Tá bom, é. Vou entregar tudo aqui, então hoje. Tem problema, né? Então, tá bom. Deus está vendo, viu, meu filho? Que você está brincando de ser crente. Está pensando que está enganando quem? Ah, seu cara de pau. Agora, se andarmos dentro do propósito de Deus, ainda que venhamos levar algumas quedas, mas temos um coração voltado ao arrependimento, ninguém poderá contra nós, irmãos. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Qual é o propósito? O meu propósito é agradar a Deus, é amar a Deus, é andar com Deus. De vez em quando eu dou uma escorregada, de vez em quando eu erro, mas o meu coração é um coração arrependido, é um coração quebrantado. Salmo 51, versículo 7, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Ei, se você cai, mas se levanta, fala, Deus, estou aqui, me perdoa. Deus vai ouvir, mas ó, não vai achando que Deus é trouxa não, viu? O cara cai 3 vezes por dia. É que nem Daniel, só que é o contrário. Daniel orava 3 vezes por dia. O camarada cai 3 vezes por dia, hoje nem. Aí está achando que Deus é bobo, né? Olha para o teu irmão, fala aí, toma jeito, fala para ele. Fala assim, fala para ele, eu não preciso não, estou bem. Aí você pergunta de novo, tem certeza? Ah, Jesus. Segunda pergunta é, aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes por nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Paulo tivesse perguntado a seguinte pergunta: Deus nos dará graciosamente todas as coisas? Pode ter certeza que seria o versículo mais pregado em tudo quanto é igreja. Deus nos dará graciosamente todas as coisas. A pergunta é: Deus vai dar para você tudo o que você precisa? Sim ou não? Sim ou não?
Sim ou não? Eu quero ouvir uma resposta. Deus vai dar para você tudo o que você precisa? Pergunta para o teu irmão, Deus vai dar para você tudo o que você precisa? Sim ou não? Quem acha que é assim, levanta a mão. Quem vota Bolsonaro, fica a mão levantada. Quem acha que é assim, levanta a mão. Quem acha que é não? Irmãos, a colocação de Paulo não deixa dúvida. Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos. Você precisa de quê, filha? Eu não preciso de um iate também, não. Não preciso de um iate. Quem precisa de um iate aqui? Quem precisa de uma Ferrari aqui? Hã? Quem precisa de uma casa de 400 metros quadrados aqui? Hã? É que nem a mulher, né? Reclamava que a casa dele é pequena. Hã? A minha casa é pequena, Jesus. E olha que casa apertada. Aí Deus deu uma casa para ela grande, 500 metros quadrados, 5 quartos, 8 banheiros. Ai, Jesus, que casa grande que eu não consigo nem limpar mais. Você precisa decidir o que você quer. É ou não é? Quer uma casa, a casa é pequena, você reclama porque não cabe ninguém. Uma casa grande é muito grande, você não consegue limpar. É ou não é? Decide o que você quer, que eu estou com o teu irmão, fala, decide o que você quer aí. Imagine que Deus te deu a casa para você morar, uma casa linda, mas você não tem dinheiro para comprar os móveis. Adiantou? Vai sentar no chão? É que nem um bocado dos caras chegam em mim, eu quero comprar um carro. Tá bom, meu filho. Quando eu vendia carro assim, que não é para revendedor, eu vendia para particular. Tá bom, quanto você ganha por mês? Eu ganho 1.500. Quanto você aguenta pagar de parcela? Até uns 800. Tá bom, você ganha 1.500, paga 800 de parcela, você põe gasolina com que dinheiro? Você come o carro, come o banco, come o para-choque, ganha, come o pneu. Ô, cabeça de bagre. É, né? O cara compra um carro de 50 mil, mas não tem dinheiro para pôr gasolina. Adianta? Não adianta. Entendeu, irmão? Tem geladeira, aquela geladeira lindona, preta, que abre e faz, né? Mas você abre a geladeira, só tem água dentro. E ovo. Que a geladeira chique, que tem até. Agora tem uma geladeira da Samsung que tem até tablet na geladeira. Você acessa a internet pela geladeira. Mas você abre lá dentro, está cheio de ovo e água. E agora tem um lugar aqui em Olhos que vende 60 ovos por R$16. Aleluia. Deus deu a Jesus. E Ele não vai negar nada para você que esteja dentro da vontade dEle. Amém? Imagine, Deus te deu a casa, mas não te deu os móveis. Você tem a geladeira, mas não tem as coisas para pôr dentro. Então, Deus não vai negar bem algum aos que o temem. Escute, o texto diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele. Agora sim. Deus vai dar tudo o que você precisa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Desde que aquilo que você precisa esteja dentro da vontade dEle. Se não estiver dentro da vontade dEle, esquece, Ele não vai te dar. Ele pode até te dar porque você é birrento. Eu quero. Aí Deus dá. Tum. Eu não quero mais, não, agora fica. Uma vez a Samara falou para a apóstola, eu quero azeitona. A apóstola colocou um pouquinho de azeitona para ela, assim, umas meia dúzia. Eu quero mais. Aí ela pegou o pote, agora come o pote inteiro. Eu não vou aguentar, se vira.
Faça isso com o teu filho, viu? Às vezes você fica, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Eu quero um marido, Jesus, eu quero um marido. Aí Jesus te dá um marido, o cara é um traste. Eu não quero mais Jesus. Não, agora fica com ele. Eu quero uma mulher, Jesus, eu quero uma mulher, eu quero casar, Jesus. Aí Deus dá uma mulher para você. A mulher é a irmã de Jezabel, gêmea. Não quero mais ela, Jesus. Se lascou, Acabe. Fica com ela agora, acaba safado. Deus vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos, que esteja dentro da vontade dEle. Às vezes nós nos precipitamos e tomamos decisões erradas e depois ficamos perguntando para Deus, Deus, por que aconteceu isso? Agora pergunta para você, o que eu fiz de errado para receber isso? Você já fez essa pergunta para você, sim ou não? Qual foi, o que eu fiz de errado para receber isso aqui? Nós nunca perguntamos, nós nunca falamos isso. Nós sempre colocamos a culpa em alguém, mas nós nunca tomamos a atitude de assumir que fizemos uma besteira. Amém? Terceira pergunta que eu tiro do texto aqui, o versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Para alguém ser condenado, alguém precisa ser levado para que lugar? Aonde é que se condena alguém, irmão? Facebook, né? Basta colocar a foto do peão no Facebook e dizer que ele é estuprador, pronto, coitado, está morto. É ou não é? Não. Para alguém ser condenado, precisa ser levado para um tribunal. É disso que Paulo está dizendo. É disso que Paulo está falando. Agora, como você pode ser levado para um tribunal sem ter nenhuma acusação contra você? É isso que os petistas estão dizendo, né? O Lula foi condenado sem prova. Quer dizer, 50 e tantos juízes, ninguém entende nada de lei. Só os advogados do Lula que entendem lei, né? Um monte de jurista, ministro, um bocado de gente, e promotor, e um bocado de negro, mas ninguém entende de lei, né? Ninguém pode ser levado ao tribunal sem que tenham provas contra ele. Ninguém pode acusar você. E quando eu falo isso aqui, eu falo no âmbito espiritual. Nós temos um acusador, a Bíblia diz que ele está dia e noite nos acusando. Nós temos um adversário que dia e noite está de olho em nós. Escute, irmão, o diabo não é adversário de Deus, aprenda isso. O diabo é adversário do ser humano. Pedro fala, diabo vosso adversário. Ele não é adversário de Deus, nem nunca foi, coitado. O diabo é adversário do ser humano, ele é adversário da criação de Deus. Ele quer destruir tudo aquilo que tome o nome de Deus. Escute. O diabo não é adversário da natureza, o diabo não é adversário do cachorro, o diabo não é adversário do peixinho, o diabo não é adversário da biodiversidade, o diabo é adversário de você, do crente, ele é seu adversário. Fala para o teu irmão, o diabo é seu adversário. Você diz um crente, porque o diabo está destruindo a natureza? Está nada. Quem está destruindo a natureza somos nós mesmos, o ser humano, com a ajuda do diabo. Aí sim, o ser humano tomado pelo Satanás está destruindo a humanidade. É isso que acontece, irmão. O diabo não pode te acusar. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Entenda uma coisa, Deus te chamou, Ele te elegeu. Uma vez que você levantou a mão para o Senhor, nasceu de novo da água e do Espírito, como o Senhor Jesus disse para Nicodemos, ei, é necessário nascer de novo. Mas como vou nascer de novo? É necessário nascer da água e do Espírito, para que você veja o reino dos céus. Escute, se você nasceu de novo, o diabo não pode te acusar. Ele pode até tentar te acusar, mas as acusações dele não terão efeito, porque Deus te justifica, é Deus quem guarda você, é Deus que está protegendo você. Toda acusação contra você vai cair por terra, porque Deus te justifica diante de todas as coisas.
Pelo sangue de Jesus, nós somos justificados. Portanto, ninguém pode nos acusar de coisa alguma. Sabe por que ninguém pode acusar você, Marlinda? Porque ele vai ter que enfrentar Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que os... Deus está falando, ei, não pode, sou eu que estou justificando ele. Ele tem o sangue, o anteparo que o protege, é o sangue de Jesus derramado na cruz, Efésios capítulo 2. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Quando alguém acusar você, o sangue de Jesus é o anteparo que te justifica. É? Te apontou, te acusou? O que você não pode fazer é tocar trombeta. Fica quieto. Porque você tem um advogado. Atacaram você, não reataca não. Mandaram madeira de você, fica quieto. Fica em paz. É Deus que te justifica. Às vezes as pessoas falam assim, apóstolo, você vai ficar quieto? Eu vou. Vou fazer o quê? Eu vou lá dar um tiro na pessoa. Eu nem tenho revólver, pô. Eu vou lá matar? Vou nada, eu vou ficar quietinho. Deus vai se mover. E vai justificar. E vai mostrar as coisas como são. Aponta o dedo para o teu irmão e fala, Deus te justifica. Eu sei que o Senhor está falando aqui hoje, Senhor. A quarta pergunta que Deus faz para você hoje. Quem os condenará? Pergunta para o teu irmão, quem está te condenando? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Escute, já te julgaram? Maravilha, te condenaram? Fica tranquilo, porque Jesus vai chegar no Pai, ó, está condenando o meu irmão lá. Eu sou o primogênito da criação, e lá é o meu irmão, e eles estão condenando ele, mas o meu sangue foi justificado, eu os comprei com o meu sangue, ninguém pode condenar eles, o diabo não pode acusar ele, o diabo não pode destruir eles. Eu se levanto e falo, não pode mesmo, pode parar. É Deus que o justifica, também é Cristo que intercede por nós. Você não precisa de Maria, nem de João, nem de José, nem de Sebastião, nem de ninguém. Você precisa somente do sangue de Jesus na sua vida. E este sangue te justifica, este sangue te santifica, este sangue é o anteparo que protege você. Cristo, o próprio Senhor, intercede por você. Ele fala para o Pai, Ele é meu, Senhor, Ele é meu. A pergunta que Deus fala para você: o justo pode ser condenado? Sim ou não? Sim ou não? Quem comete crime pode ser condenado. Mas quem não comete crime? Se ele for condenado, ele está sendo condenado? Uma hora vão descobrir. Assisti esse dia um documentário, um homem foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, por estupro e morte. Depois de 35 anos de prisão, o caso dele foi reaberto. Puxaram o DNA e não foi o homem. Indenização do governo norte-americano para o cara, 150 milhões de dólares. Porque ele foi condenado? E quem é condenado justamente tem direito a ser indenizado. Se estão te condenando, fica tranquilo. A justiça de Deus vai se manifestar e você vai ser justificado. E todos vão saber que você não deve nada diante dos homens e nem diante de Deus. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, eu vou dizer para você, o rei Dário ficou apavorado.
Chegou de manhã, o rei foi lá na porta da cova dos leões, William. Ei, Daniel, porventura o teu Deus te livrou do poder dos leões? Porque ele sabia que Daniel tinha sido jogado lá injustamente. Daniel grita lá: ó rei, vive para sempre. O meu Deus viu que não havia em mim nada, nem contra mim, contra ti, nem contra ele. Daniel disse: eu não errei contra ti, ó rei, e também não errei contra Deus. Por isso os leões não puderam me devorar. Então, e manda tirar Daniel da cova, e honra Daniel, e coloca Daniel num lugar exaltado. É isso que Deus vai fazer. Você foi injustiçado, fica tranquilo. Deus vai te colocar num lugar de exaltação, e vai mostrar para todo mundo que Ele é Deus na tua vida. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que justifica? Quem o condenará? Não, ninguém pode te condenar, porque Cristo intercede por você. A grande questão é que nós temos pressa. Nós temos pressa. Ai meu Deus, não, fica tranquilo, não tenha pressa não. Tudo vai acontecer na hora certa, no momento certo. Na hora certa, no momento certo. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer, fica tranquilo. Não é no seu tempo, é no tempo dele, é como ele quer. Moisés teve que fugir para o Egito, ficou 40 anos lá no deserto de Midian, esperando. Mas quando chegou a hora, Deus tira Moisés lá do deserto de Midian e leva Moisés para o Egito e demonstra para Moisés e para todo o povo o poder que ele tem através de um homem. Aponta o dedo na cara do teu irmão, fala aí. Quando Deus te escolher, quando Deus te exaltar, ninguém vai poder te esconder. Efésios capítulo 2, Ele deu a sua vida, estando nós mortos em nossos próprios delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e entre os quais também nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, também devia estar pirando madrugada, vendo os principados, potestades. Ele fala: eu fui levado a um homem que foi levado ao terceiro céu. Ele não fala quem é, ele fala que conheceu um homem que foi levado ao terceiro céu e que ele viu coisas lá que não era lícito contar. Escute, Paulo devia ser louco. Aí ele escreve isso aqui, versículo 4, capítulo 2 de Efésios: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade conosco em Cristo Jesus. Escute, você não era ninguém. Ele está dizendo aqui, presta atenção. Ei, sai do quinto subsolo e vem para o terraço. Pare de olhar as coisas de baixo para cima e comece a olhar as coisas de cima para baixo, porque Deus te tirou aí de baixo e te colocou aqui em cima, junto, acima dos principados e das potestades, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Escute, Deus tirou você das profundezas das trevas e te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Pare de olhar as coisas de baixo e para cima e comece a olhar de cima para baixo, porque Deus te colocou num lugar exaltado através de Cristo Jesus.
A condenação de Jesus era para ser nossa. Mas se ele foi condenado no seu lugar, Adriana, quem pode te condenar? O diabo? Fala para o teu irmão. Jesus já foi condenado no teu lugar. E por que você está com medo do diabo? Eu quero terminar com a quinta pergunta, que muitos crentes ainda não vivenciaram isso aqui ainda. Eu vou dizer para você que pelo menos 50% dos crentes no mundo não vivenciaram isso aqui ainda. A quinta pergunta que o Espírito Santo fez eu tirar do texto para você é essa: quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta para o teu irmão: você já experimentou o amor de Deus? Você já experimentou o amor de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Sim? Então por que você quer viver separado dele? Se eu já experimentei o amor dele, nada pode me separar do amor dele. Ei, será isso que você entende? É a tribulação que você está passando. A tribulação não é superior ao amor dele. Ei, a angústia não é superior ao amor dele. A perseguição não é superior ao amor dele. A fome não é superior ao amor dele. A nudez, a pobreza, a dificuldade, a espada, a ameaça, nada é superior ao amor dele por você. O que Paulo está dizendo para mim? Deus não pode esquecer de você. Deus não pode. Toda vez que ele olha para as palmas da mão dele, como diz o Luiz Arcanjo, né? Toda vez que Deus olha para a palma da mão dele, ele vê o teu nome escrito na mão dele. Porque Jeremias diz que Deus escreveu o nosso nome na palma da sua mão. Então imagine que toda vez que Deus olha para a mão dele, ele vê o teu nome escrito lá. Então ele não pode esquecer. Escreva na tua mão. Escreva aí Jesus na sua mão. Escreva. Quem tem caderno? Quem tem caneta? Escreva aí Jesus na sua mão. Escreva aí Jesus. Não tem caneta? Faz de conta que você tem alguma coisa, o nome de Jesus escrito na sua mão. Só que você escreveu com aquela caneta que não pode apagar. Ou seja, você tatuou o nome dele na sua mão. E toda vez que você olha para a sua mão, você vê o nome dele lá. Toda vez que Deus olha para a mão dele, ele vê o teu nome lá. O teu nome está escrito no livro da vida. E todo dia Deus confere o livro. Ah, o nome está aqui, está aqui, está aqui. Ninguém pode apagar. Ei, o teu nome foi escrito no livro da vida. E ninguém pode apagar. Lá no céu não tem borracha não, meu filho. O teu nome está escrito lá. Deus não pode se esquecer de você. Deus não pode se esquecer de você. E a Bíblia diz: ei, uma mãe pode se esquecer do filho que amamenta, porém eu de ti não me esquecerei, jamais me esquecerei. Aleluia! E ele termina dizendo: será que Deus pode esquecer de você? Por que? Eu já experimentei o amor de Deus, irmão. É esse mesmo? Hã? Será? Está tão difícil que você está esquecendo de Deus? Mas ainda que você esqueça dele, ele não se esquecerá de você. Ele fez uma aliança com você. E essa aliança é uma aliança de sangue. É uma aliança que não se pode quebrar.
Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual argumento você vai usar? Qual argumento você vai usar? O que você vai dizer para Deus? Ah, Senhor, o Senhor não me ama? É impossível. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Fica de pé no seu lugar. Levante sua mão e diga: em todas as coisas, porém. Diga: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ei, você sabe o que é mais que vencedor? Sabe? Hã? O que é um vencedor para você? O que é um vencedor para você? Vamos ter em mente uma competição. Vencedor é aquele que ganha o jogo, né? Ganha o jogo, não é? E mais que vencedor? É o que é o que ganha o jogo. Vencedor é o que ganha o campeonato. Só que Paulo está usando aqui que vai além da compreensão humana. Ele está querendo dizer, ainda que você esteja derrotado, você ainda é um vencedor. Ainda que você esteja frustrado, ainda assim, você é um vencedor. Ainda que você esteja à beira da morte, você ainda é um vencedor. Por que você é um vencedor? Por causa daquele que te amou. Mesmo você estando caído, prostrado, você é um vencedor. Por quê? Porque Ele já venceu por você. E quando você gritar, Senhor, socorre-me, Ele vai te socorrer. Por isso que você é um vencedor. Porque você tem Ele aguardando você gritar a Ele: socorro, socorro, Senhor. Ele te socorre.